A presente reunião tem por finalidade a instalação dos trabalhos e eleição do presidente desta comissão para o biênio 2015-2016. Pode continuar aqui, senhor. Foi registrada até o presente momento a seguinte chapa: senador Paulo Paim para presidente. Para vice, havendo a concordância de Vossas Excelências, gostaria de propor que a eleição fosse por aclamação. Pode prosseguir, senhor. Coloque em votação a proposta de eleição por aclamação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Foi eleito por aclamação presidente, senador Paulo Paim. E para vice-presidente, posteriormente, elegeremos Me permitir, senadora, só para contribuir com essa informação, me parece, como respeitando a proporcionalidade, não houve acordo ainda de quem seria o vice, mas a informação que eu tenho, que até a próxima reunião que teremos, e creio que vai ser na quinta, já estará firmado esse acordo, e a gente, por aclamação, indica também o vice ou a vice naquela oportunidade. Correto. Então, eu convido o senador Paim para ocupar o seu lugar na mesa. Senadora, esse dia a gente fica aqui, a não ser que tenha que sair. Não, presidiu a sessão histórica. Isso é média que eu estou fazendo aqui comigo mesmo, viu? Aqui é a minha mesmo, pessoal. Cumprimentar a todos. É sempre uma alegria enorme para nós, que somos todos militantes na área dos direitos humanos, voltar à atividade plena dessa comissão. E, claro, para mim, uma satisfação ímpar, que é a segunda vez que, durante o meu mandato de senador, eu assumo a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Eu falava há poucos minutos, minha querida senadora Maria do Carmo, que presidiu a abertura dos trabalhos e a votação da indicação do nosso nome, e como eu ali justifiquei, Vossa Excelência também havia já falado, que na próxima quinta-feira nós vamos, mediante o acordo de todos os líderes, por aclamação, indicar também quem vai ser o vice ou a vice. Creio eu que não teremos também grandes problemas. Mas eu dizia para a imprensa, e vou repetir aqui agora, nessa rápida introdução, que para mim é fundamental ouvir os senadores e senadoras nesta manhã de terça-feira,
na comissão, que deve ter sido uma das primeiras a ser reeleita aqui na Casa para os próximos 2 anos. Direitos humanos, para mim, é a essência da vida. Estou falando isso como conceito, como quem tem essa visão. Direitos humanos, ela trata, essa comissão, ela trata de tudo, né? Ela trata do combate aos preconceitos, ela trata do combate à violência, ela trata da sensibilidade, ela trata das pessoas com deficiência, ela olha com carinho, e tem que ser um carinho especialmente para os índios, para os negros, para os idosos, para as crianças. E a própria divergência que tem, absurda divergência salarial da mulher e do homem. É inacreditável que, nesse país, ainda a mulher ganha praticamente a metade do salário que o homem ganha na mesma função. Eu diria que aqui nós teremos um palco, espero eu, iluminado pela energia do universo, que Deus ilumine a nós todos, para que a gente possa aqui dar o melhor de cada um de nós, e eu diria, continuando, minha querida Ângela Portela, o belíssimo trabalho feito pela nossa ex-presidente dessa comissão, que não está mais no parlamento, que é a nossa querida senadora Ana Rita, que eu solicito uma salva de palmas para ela. Eu tive a alegria de trabalhar aqui com ela. Eu me lembro que quando eu saía da comissão e ela assumia, eles diziam para ela: tu vai pegar um pepino, Ana Rita, substituir o tal de Paim, esse que trabalha aqui dia e noite, tu vai te incomodar e tu não vai corresponder. Ela mais do que correspondeu. Quem estava aqui sabe. Fez um trabalho belíssimo aqui, belíssimo. Ela não voltou para o parlamento, mas o Espírito Santo ganhou uma grande líder que vai continuar lá na militância. É aquela frase que a gente usa sempre, né? Que o mestre só é bom mesmo quando ele diz que o aluno superou o mestre. Não que eu seja um mestre, mas a Ana Rita aqui, na sua atuação, superou qualquer expectativa, além da expectativa que a gente poderia imaginar de um grande trabalho. Ela fez um belíssimo trabalho. E eu tenho certeza que esses 2 anos que nós vamos trabalhar junto, espero eu aqui, anos e anos, mas aqui nessa comissão, com o exercício da presidência e do vice, ou da vice que vamos eleger, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, inclusive com as subcomissões. A senadora Ângela Portela coordenou a comissão aqui da mulher, se eu não me engano, né? Da mulher, e eu participei de diversas audiências aqui. Temos direito a montar subcomissões, dando todo o apoio. Eu faço questão de estar na reunião das subcomissões, claro, não presidindo, que daí nós vamos ter o presidente da subcomissão, mas no plenário também, participando ativamente. Eu quero ser rápido, quero ouvir mais a vocês, né? Meus queridos senadores presentes e senadoras. Mas teve um dado que me assustou muito, que eu recebi ontem, de que no Brasil, no ano de 2012, 50 mil pessoas foram assassinadas. Olha, 50 mil pessoas assassinadas num ano. Mas esse é um dado que não é só brasileiro. Se olhar para outros países também. O número de suicídio na Argentina, na própria Suécia, é algo impressionante. Suicídio, eu estou falando de suicídio já. Eu estou com um probleminha na coluna, e um médico ontem me disse, ele sabia que eu ia assumir ontem, né? Hoje, no caso, eu ia assumir. Olha, ele sabia que eu ia assumir. Não, eu teria que dizer, ele sabia que eu ia ser reeleito ou não no dia de hoje. Mas ele, eu sei que vai assumir, pega esse dado e reflete sobre ele. Diz ele que há praticamente um suicídio cada 12 segundos no mundo. Um suicídio cada 12 segundos. E a gente vendo essa violência a nível internacional, queremos ou não, com a situação onde eu vi, nos países árabes, né? Eu não quero entrar muito no detalhe no momento ainda, onde crianças assassinam pessoas, onde 20, 30 são assassinados. O que aconteceu na França, né? Onde jornalistas, 11 foram assassinados, enfim, o nível que está a violência merece que todos nós paramos para olhar a violência no mundo e, naturalmente, a situação aqui do Brasil. Mas eu queria, de pronto aqui, rapidamente, dizer muito obrigado ao senador Hélio José, que está aqui conosco,
Muito obrigado à senadora Regina Souza, que está aqui conosco nessa sessão, que é só de eleição. Muito obrigado à senadora Ângela Portela, por estar aqui com a gente. Muito obrigado ao companheiro Donizete Nogueira, que eu acompanhei também seu pronunciamento de lançamento. Muito obrigado a Maria do Carmo Alves, que nossa querida senadora aqui, a mais jovem senadora, porque aqui é o seguinte, a mais jovem é que vai abrir esse trabalho. Aí, bom, sobrou para mim, ela disse, e eu concordei. Jovem no espírito, na essência, na peleia, no bom debate. E também, claro, cumprimentar todos os senadores que assinaram a lista, né? O Delmário Mota, o senador Delmário Mota, que não está na lista oficial ainda, mas fez uma permuta porque queria vir para essa comissão com o meu amigo lá do Lazier Martins. Porque o Lazier, então, não está aqui, foi para outra comissão porque o Mota quebrou o pau, disse, não, eu vou para direitos humanos. Aí fizeram uma coisa e está aqui o Mota. Mas, meus amigos, o momento é mais rapidamente fazer essa introdução. Vamos ter muito, muito trabalho. Com muita alegria que a gente está aqui nesse momento, e já é a nossa intenção, devido à situação das MP, que estão preocupando a todos, a 664 e a 665, temos já nessa quinta-feira um debate que quem provocou foi a OAB de Brasília, foi a primeira que provocou, foi a OAB de Brasília. Depois outras entidades vieram na sequência, que eu vou apresentar e vou ler depois, todas com o mesmo espírito de construir aqui um debate no campo da razoabilidade, para que a gente possa avançar, né, e não, claro, aceitando o MP como elas vieram. A própria bancada do PT, o deputado que não está aqui a relação de nome, eu acabo esquecendo. O deputado Delmário Mota esteve conosco, né, tivemos senador lá, Delmário Mota. O senador Delmário esteve conosco lá com uma série de ministros. E naquela reunião, o senador percebeu que a nossa posição é de não aceitar a medida, as duas medidas como estão, e fez, inclusive, um belo pronunciamento lá. Mas, enfim, nós estamos aqui com diversos senadores inscritos já, e eu vou passar a palavra para o senador Delmário Mota, que foi o primeiro que pediu a palavra. Pois é, usei o dedinho aqui, né? Primeiro eu quero parabenizar o senador Paulo Paim, porque eu estava vendo desse uma palestra de um pastor, e ele dizia de quanto que Adão foi um homem inteligente, quanto que Adão, ele fazendo uma certa brincadeira, naturalmente, dizia que Adão teve uma capacidade enorme até de colocar o nome. E o pastor dizia o seguinte, imagine se vaca fosse macaco. Era impossível, né? Então colocou vaca, porque vaca parece com vaca e assim o biotipo. Claro que não é uma comparação totalmente distante, mas Vossa Excelência, pela sua trajetória política, de vida, de ações, de causas, Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, enriquece essa comissão, dá uma identidade bem orgânica a essa comissão. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum demérito aqui aos demais senadores, mas Vossa Excelência, na presidência dessa casa, cai com uma luva, né? Está bem encaixado, bem posicionado, tem toda uma história e com certeza aqui serão grandes, vamos desenvolver grandes serviços, grandes trabalhos. Aqui até pelos senadores que aqui estão, que eu quero em nome da senadora Ângela, minha irmã, minha amiga, uma pessoa que foi muito importante, inclusive, na minha vitória, devo muito a ela, tenho muito carinho, pessoa digna, que honra o meu Estado, senadora pelo meu Estado, que nesse final de semana inaugurou uma escola federal no município carente, levando a educação, preparando o ser humano. Quero homenagear todas as mulheres que compõem essa comissão em nome da Ângela e em nome do senador Hélio, todos os senadores aqui, e me colocar à disposição. E já aproveitando
o deixa, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Você sabe que eu sou descendente de indígena e meu estado talvez é o estado que hoje, dizem que é o Amazonas, mas é o estado que tem aí as maiores terras indígenas, a maior população mais ativa, e a senadora Ângela é minha parceira nesse sentido. Hoje os indígenas, por exemplo, está tramitando aqui no Congresso algumas normas com relação, por exemplo, tornando crime, já foi aprovado. Quer dizer, quem fornecer bebida a um de menor, agora é crime. A mesma coisa existe hoje com relação, senadores, com relação aos indígenas. Ninguém pode vender bebida alcoólica aos indígenas. E aí o comerciante, por exemplo, como você vai identificar que a pessoa é indígena? Como é que você vai saber que ele é indígena? As nossas identidades, a identidade brasileira, ela não tem um campo que identifique isso. Hoje, o indígena é identificado por um documento chamado RANI, fornecido pela FUNAI. É tipo um registro. Imagina, no mundo moderno que a gente vive hoje, você anda com papel para cima e para baixo. Então, nós vamos aqui trazer uma proposição de se criar, senador Hélio, e senadora Ângela e demais senadores, uma identidade ao indígena, que tenha validade em todo o território nacional e internacional, de ordem que ele fique identificado, né, que ele é indígena. Eu acho que é importante, né, para ele realmente usar essa diferença. Eu vejo aqui, inclusive, uma proposta de um senador ou de um deputado que a identidade, hoje aquela carteirinha de senadores e deputados federais, que também tem a validade, enquanto uma identidade reconhecida. Portanto, essa, a priori, é uma das nossas proposições. Mas quero parabenizar todos que compõem essa comissão e, especialmente, Vossa Excelência, que vai enobrecer muito mais essa comissão. Muito bem, o senador Delmário Mota, que faz a primeira saudação ao momento que assumimos a presidência. A senadora Ângela Portela havia pedido a palavra. Em seguida, eu passo para a senadora Regina Souza. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui na Comissão de Direitos Humanos, principalmente sob a liderança do senador Paulo Paim, que tem todo o perfil de um senador muito bem identificado com as causas dos direitos humanos em nosso país. Sua luta é constante, é diária, e a gente não pode deixar aqui de valorizar e de destacar o grande senador que Vossa Excelência é. A gente observa, meu amigo senador Delmário Mota, uma coerência muito forte nas ações do senador Paulo Paim. O discurso dele é igual no plenário e é igual nas reuniões mais internas, nas reuniões em que se discute os projetos. Ele é muito coerente, senador Delmário. Ele é muito verdadeiro. Isso é muito bom na política do nosso país. Alguém que defende os direitos previdenciários, trabalhistas. Então, acredito que o senador Paulo Paim terá, nesses próximos meses, nesses próximos dias, grande destaque quando discutimos as medidas provisórias 665 e 664. Onde vai ser feita uma ampla discussão nesse Senado Federal, no Congresso Nacional como um todo, fazendo alterações nos direitos previdenciários e trabalhistas do povo brasileiro. Então, a gente queria aqui destacar, né, elogiar o seu momento de estar retornando à presidência da Comissão de Direitos Humanos. Na primeira legislatura, Vossa Excelência assumiu a Comissão de Direitos Humanos e eu solicitei a criação da Subcomissão da Mulher. E Vossa Excelência imediatamente reconheceu e criou a Subcomissão da Mulher, que a gente quer retomar as atividades nesse momento tão importante em que se discute, né, no mês de março, os direitos das mulheres. Todo mês de março, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira, as prefeituras, os governos de estado sempre fazem eventos, movimentação política para
se dá uma visibilidade maior às questões relacionadas às mulheres brasileiras, né? Então, a gente não pode deixar de valorizar e dar maior visibilidade, dar maior dinamismo a essa subcomissão da mulher. E eu tenho certeza que temos o apoio de Vossa Excelência na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Então, senador Paim, Vossa Excelência é o senador ideal para presidir esta comissão. Quero fazer um destaque também ao trabalho realizado pela senadora Ana Rita, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que, além de ter feito um trabalho dinâmico, eficiente, que avançou na aprovação de projetos importantes nessa área, ela também foi relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou a omissão do poder público em relação à violência contra as mulheres brasileiras. Ela visitou com a comissão todos os estados brasileiros, se eu não me engano, todos não, mas pelo menos 17, 18 estados foram visitados. Inclusive, ela nos brindou com a sua presença como relatora da CPMI de combate à violência contra a mulher em nosso estado de Roraima, senador Telmário. Nós fomos lá, a comissão, com a presença da relatora senadora Ana Rita, e, na ocasião, a gente pôde constatar o descaso que o governo do estado tinha em relação ao combate à violência. Delegacia de polícia que funciona de 8 a 1h30 da tarde, sem telefone, sem internet, um descaso total. E tudo isso, nesse relatório que foi concluído e apresentado ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, foi apresentado também o relatório ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na ocasião que nós tivemos a oportunidade de ir lá levar esse relatório pronto, e também para o Poder Executivo. Nesse relatório, senador Paim, tem toda a situação, todas as sugestões que a CPMI faz ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, para que se diminua os índices de violência contra as mulheres brasileiras. Então, é essa homenagem que eu queria fazer também à senadora Ana Rita. E queria anunciar que logo mais, às 13 horas, nós teremos um almoço da bancada feminina da Câmara e do Senado, senadora Regina, com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, para que a gente possa discutir também a inclusão dos projetos importantes para ampliar a participação das mulheres na política. No momento em que se discute a reforma política em nosso país, e o senador Renan está dando como prioridade para que se discuta no plenário do Senado uma reforma política, a gente quer aproveitar esse momento e inserir os projetos, que inclusive sou relatora de um, para que a mulher brasileira possa ter mais condições de competir e de ganhar as eleições. Era isso, senador. Muito obrigada. Parabéns. Muito bem, senadora Ângela Portela. Eu queria também agradecer muito às entidades que estão aqui presentes. E quero dizer que é meio que quebra de protocolo, mas eu já digo que eu não é, porque já virou praxe para mim. Eu vou conceder também que cada entidade, pelo menos por 2 minutos, fale aqui nesse momento que vier assistir à posse. Há uma delegação aqui de pescadores, inclusive, que vieram da região do Amazonas, né? Que eles vão me entregar um documento e também poderão fazer uma saudação, como também o presidente da CNPL, tá certo? Que está aqui presente, que foi um dos que propôs também que fizesse de imediato o debate sobre a questão das 2 MP. Mas eu vou passar a palavra nesse momento, depois vou passar para as entidades, para a minha querida senadora e amiga Regina. Deixa eu só contar essa para vocês da Regina. Então, temos lá uma reunião com os ministros, a bancada do PT. Todo mundo se inscreveu, eu me inscrevo sempre pela metade para o fim. E dei o azar de falar depois da Regina. Quem é que me antecedeu na fala com os ministros? A Regina. Sabe o que a Regina fez? Falou tudo que eu ia poder falar. Eu digo, pô, Regina, eu não te conhecia, nunca mais falo depois de você agora. Mas falou com uma... Mas precisa ver com uma propriedade enorme. Foi, não foi, Ângela? E ela que está chegando agora, do nosso mundo, do povo, do trabalhador, do ribeirinho, do sem-teto, do sem-terra, e ali expressou as suas preocupações, e para mim ali ficou a sua marca. Só digo uma coisa, vocês 4 aqui, e sei que muitos outros, nós somos todos no mesmo time. A Regina chegou já entrou meio de capitã do time aí, de goleira não, de capitã, porque foi muito firme. Por favor, Regina, com a palavra. Obrigada, senador. Quero cumprimentá-lo pela eleição. Acho que essa comissão tem a sua cara, realmente. E dizer assim, isso que você já começou, cumprimentar todos os presentes, as assessorias, as entidades
e os senadores e senadora presentes. Como o senhor mesmo falou, eu vim do chão da rua, da militância política, sindical, é a minha primeira experiência parlamentar. Então, eu sempre tenho medo de fazer alguma coisa errada, fico olhando, observando muito, esse primeiro momento é de observar. Mas dizer assim, eu não sou uma estudiosa de direitos humanos, eu sou militante, né, das lutas de rua, das lutas sociais. E quando os primeiros momentos que eu assumi aqui, ainda em janeiro, porque o governador assumiu o 1º de janeiro, eu conversei muito com a senadora Ana Rita e foi que me inspirou a optar por esta comissão, porque eu percebi o quanto ela vai possibilitar o debate e esse debate chegar na rua, né? Porque não pode ser um debate aqui das 4 paredes, a gente tem que percorrer esse país, porque ainda tem muita coisa acontecendo, porque o Plano Nacional de Direitos Humanos é muito bom, né? Conheço o plano, já li todo, mas a gente tem coisas ainda acontecendo que não deveria ter acontecido nem no século passado, imagina agora. E eu trago aqui exatamente 2 preocupações. Uma tristeza, que no meu estado, esse fim de semana, foram assassinadas 4 mulheres e uma foi baleada, mas está fora de perigo, né? No mês da mulher, no fim de semana, foi essa tragédia. Então, a violência é o tema principal, tenho certeza que a gente tem que combater. O que é mais grave é que, geralmente, o agressor é da relação afetiva da mulher, o que é mais difícil da gente trabalhar. Mas trago uma preocupação, que eu participei de uma reunião do Ministério da Justiça, lá no meu estado, sobre o sistema penitenciário. E eu pude ouvir uma coisa estarrecedora que eu achava que tinha acabado, com sinceridade, faz tempo que eu não visito o presídio assim. Mas foi dito lá por uma pessoa de Minas, não sei se em Minas acontece, mas ele falou que ele visita os estados e que ainda as mulheres que visitam seus presos passam pelo constrangimento de se despir diante de mais de uma pessoa para ser revistada. Eu acho isso uma violência. Se a gente combate tanta violência, não tem violência maior, porque eu acho que tem mecanismos para cuidar disso, né? Raio-X, o detector de metais. E aquelas que forem suspeitas, assim, por conta da relação com alguém muito perigoso, que faça revista individual num lugar, mas para fazer senhoras que vão visitar um filho que bateu uma carteira, né? E ela passar por esse constrangimento, eu acho que a gente precisa varrer isso urgente. Esse tema tem que vir para cá, urgente, da questão das mulheres as presidiárias também, que tem muitas questões dela lá dentro dos presídios, mas as visitas, as mulheres que visitam seus entes nos presídios. Então, muito obrigada. Estou aqui para colaborar e para aprender muito também. Querida senadora Regina Souza, do Piauí, que representa seu estado e substitui aqui um grande senador, que hoje é governador do Piauí, que é o Wellington Dias. Tenho certeza que ele está tranquilo lá, que Vossa Excelência vai fazer um grande mandato. E passo a palavra ao meu querido amigo, já Hélio José, amigo ali do plenário, do dia a dia. Isso que ele chegou aqui há poucos dias, né? Mas tem um time ali que está toda hora no plenário lá e que substituiu o nosso querido amigo também, e hoje governador, Rodrigo Hollenberg, e que pela sua atuação no plenário já percebo que fará história na casa. E com alegria eu ouço você nesse momento. Foi o primeiro a chegar aqui hoje pela manhã. Senhor presidente Paulo Paim, quero aqui comunicar que é com muita honra, muita alegria que componho como titular essa sua comissão, a Comissão dos Direitos Humanos, que, igual os nobres colegas senadores e senadoras aqui já expressou, essa comissão é sua cara, a cara da luta, a cara de quem não foge ao bom combate, à boa peleia em prol dos direitos humanos, em prol do reconhecimento dos direitos adquiridos, em prol do reconhecimento do direito dos trabalhadores brasileiros e das minorias. Então, para mim, quando cheguei aqui, eu que sou um servidor da infraestrutura, não poderia também deixar de estar trabalhando na Comissão de Direitos Humanos, exatamente porque eu sei da importância que significa todos os dados relatados e do seu entusiasmo constituinte aqui da Constituição de 88, chegou aqui sendo um dos primeiros deputados do Partido dos Trabalhadores, fez história nessa casa,
hoje já senador por 2 mandatos, né? E com uma grande ficha prestada em prol do Brasil, em prol do Rio Grande do Sul, em prol dos menos favorecidos da sociedade. E como viu, nobre senadora Ângela Portela, vendo aqui o seu pronunciamento, o seu entusiasmo com o direito das mulheres, realmente é muito importante. Eu acho que nós temos que ser solidários. Eu acho que a mulher tem a dupla jornada. O que seria de nós se não fosse a nossa companheira mulher, que a gente tem a nossa casa? Eu e minha esposa temos 30 anos de casado, com muita honra, com muito prazer. Sou pai de 3 filhas, né? Uma de 27 anos, uma de 25 e uma de 23, e de um filho de 17. E sei o tanto que é importante o papel da mulher na sociedade, e acho que os espaços políticos a serem discutidos, cada vez mais ampliar a participação da mulher é fundamental. Sou solidário com a sua colocação. O nobre senador Telmário Mota é uma grande revelação, né, Paulo Paim? Uma pessoa que chegou, se integrou a todos nós. Com certeza absoluta. É uma pessoa, assim, carinhosa, que sempre com um sorriso, sempre com alegria para conversar. E você, Telmário? A minha esposa, por exemplo, é de um município brasileiro chamado Tocantina, no Tocantins, onde 75% das terras são indígenas. E a gente verifica ali a aculturação, esse desaforo de ficarem vendendo bebida alcoólica, de ficarem explorando o silvícola de uma forma muito, assim, complicada, sabe? Então, eu acredito que esta forma, talvez, de identificação, uma maneira que facilite para que o índio seja tratado, considerando as suas limitações e seus direitos, é um papel muito importante para nós aqui nessa comissão. E, com certeza, o nosso senador, que tem também um grande grupo indígena no Rio Grande do Sul e em outras áreas brasileiras, é sensível e seremos sensíveis a esse debate tão importante para a nossa sociedade. A nossa senadora Regina Souza, que é minha amiga de longas lutas, fomos contemporâneos de partido, trabalhamos juntos, somos inclusive secretários de organização junto dos partidos regionais, o qual nós ocupávamos o mesmo partido um bom período de tempo. É uma batalhadora, igual a mim também, vem aqui para a primeira legislatura. Nós sempre fomos atuantes de bastidores, sempre estivemos na composição partidária. Eu que sou egresso do Partido dos Trabalhadores, onde militei 32 anos no Partido dos Trabalhadores, e depois hoje estou no partido do PSD, o Partido Social Democrático, presidido por nosso ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Sei a importância dessa estrada, a importância de trilhar os bastidores da política nacional, para que a gente possa estar organizadamente, estar fazendo debate, estar organizando os enfrentamentos e dando oportunidade para que nossas entidades possam manifestar o dia a dia das inquietudes e das necessidades para atender o bem-estar da população. Senador Paulo Paim, no próximo dia 17/4, no auditório Petrônio Portela, estarei junto com a ONG INASP, Instituto Nacional de Saúde Psíquica, aqui do Distrito Federal, promovendo um grande debate a respeito do crack, uma pedra no meu caminho, tá certo? Porque nós sabemos o tanto que o crack hoje tem dizimado famílias, o tanto que o crack hoje tem tirado meninos e meninas desencaminhado essas pessoas para caminhos que não são tão humanos assim. Eu que tenho no meu mandato 4 quadrantes de discussão no meu mandato, como o meu primeiro quadrante é exatamente, senador Lazier, seja muito bem-vindo, o meu primeiro quadrante é exatamente defender o menos favorecido da sociedade. É com muito prazer que vou estar aqui dedicando espaço para essa discussão tão importante para nós todos. Então, para concluir, senador Paulo Paim, quero dizer para o senhor que é com muita honra, e minhas colegas e meus colegas, suas excelências senadoras e senadores aqui presentes, que compõem esse colegiado, e farei o máximo de mim para que possamos estar discutindo as problemáticas da sociedade em geral e propiciando, inclusive aqui eu louvo essa iniciativa de discutir essas 2 MPs que falam sobre direitos tão importantes na sociedade e que serão debatidos aqui, e que nós, com toda a presteza, com toda a tranquilidade,
devemos estar vendo aqui como é que vamos estar dando vazão a essa discussão de uma forma que atenda a sociedade brasileira, que atenda o governo, que atenda o povo trabalhador e que atenda a sociedade em geral. Então, conte comigo, senador, estou junto com você nessa batalha. A boa peleja é aquela peleja que é difícil, mas que chega a um resultado bom para que a sociedade seja mais feliz, mais alegre e mais fraterna. Muito obrigado por estar fazendo parte contigo. Obrigado. Tudo bem, senador Hélio José. Uma jovem revelação aqui do Parlamento. E com satisfação agora eu vou, sei que ele chegou nesse momento, mas já vai pegar a palavra. Meu amigo do PDT do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, que me disse, olha, fique tranquilo que eu vou passar lá, não fica tranquilo, daqui a pouco eu estou passando lá. E como se comprometeu estar aqui, houve solenidade somente da escolha do meu nome. Eu estava numa outra comissão. Isso. Mas Vossa Excelência está com a palavra. Senador Paim, eu conheço muito bem a sua história, de muita dignidade. O senhor vem do meio sindical, sempre foi um homem ponderado, inteligente, qualificado. Então, nós estamos em muito boas mãos e terei muita honra em colaborar nesta comissão e sob a sua liderança e tudo aquilo que puder contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Lazier Martins, Rio Grande do Sul. Excelência, eu peço, Vênia, eu vou ter que dar uma passadinha aqui na CMA, sim. que está tendo uma plenária no mesmo tempo, está tendo uma votação importante, eu, quanto suplente da sessão, tenho que estar lá. Muito obrigado. Desculpa-me minha ausência momentânea. Obrigado, Excelência. Muito bem. Eu quero passar a palavra nesse momento, que chegou aqui, parceiro de todas as horas também, o meu querido amigo e líder do PSOL, Randolfo Rodrigues, que eu tive a alegria de fazer a leitura no plenário. Eu digo já alegria, fui prestigiado da sua CPI sobre esse escândalo de depósito de dinheiro dos brasileiros, se não me engano, 80 brasileiros, né? Mais de 6 mil. Mais de 6 mil brasileiros. Bah, era muito além do que eu imaginava. E naquela sexta que eu fiz a leitura, eu disse que eu tinha lido e assinado, com muito orgulho, pela sua iniciativa. Mas é uma alegria ouvi-lo estar aqui presente nesse momento. Obrigado, senador Paim. Eu venho aqui para registrar o meu apoio e não poderia ter tido melhor escolha por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores do Bloco de Apoio ao Governo para presidir essa comissão do nome de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que já presidiu em outra ocasião essa comissão e sempre prima na presidência aqui da comissão em dar espaços a quem de fato merece e para quem de fato, melhor dizendo, precisa do que nós chamamos de direitos humanos. Estes direitos e a consagração desses direitos estão na raiz do nosso pacto civilizatório. Esses direitos não são invenção minha, sua, de um partido político, de uma opção política. É uma invenção que vem do pacto que nos une desde as revoluções democrático-burguesa no final do século XVIII e início do século XIX até a atualidade. A preservação desses direitos é uma função das instituições do Estado brasileiro, principalmente do Parlamento. Pensar que, lamentavelmente, certa vez já levantaram a hipótese de extinguir essa comissão. Chega a ser um crime de, se cabe o termo, de lesa parlamento. E Vossa Excelência sabe a dimensão disso. Sabe a dimensão que esta CDH serve para defender na sociedade, na comunidade, aquelas partes tidas como hipossuficientes. Hipossuficiente, senador Paim, é o sinônimo de mais frágil. A proteção do mais frágil é uma função do Estado. A existência do Estado tem, inclusive, nesta, uma de suas atribuições. A escolha do senhor é identificado com isso, com uma história de defesa dos mais fracos, com a história de defesa daqueles que precisam da defesa dos direitos humanos. Para mim será uma honra estar nesse período, nessa sessão legislativa, com Vossa Excelência e sobre a liderança de Vossa Excelência na presidência dessa CDH. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, parceiro de todas as horas aí, inclusive de viagens para outros estados, quando convocado por essa comissão, sempre se dispôs e tem feito um grande trabalho que orgulha a toda a gente brasileira, não só do seu estado.
Eu queria, antes de passar a palavra para as entidades, e vou começar pela central, se vocês me permitirem, só para que todos tomem conhecimento, quem são os membros da comissão, e mesmo aqueles que não puderam estar aqui, sabiam que seguia por aclamação. Disseram, não, a gente assina a PAIN por aclamação, então não há nenhum questionamento. Quero cumprimentar como membro da comissão o senador Dário Berger, Hélio José Maranhão, Simone Tebet, filha do nosso querido ex-presidente falecido o nome dele era do pai dela, era Ramstead. Ali, viu? Ainda bem que a assessoria funciona aqui. Ramstead, falecido e companheiro nosso, que esteve no Sul, inclusive, participando de debate a nosso convite. Senador Sérgio Petecão, senadora Regina Souza, Marta Suplicy, senador Lidberg Farias, Ângela Portela, senador Lazer Martins, senadora Fátima Bezerra, Donizete Nogueira, senador Cristóvão, senador Regufe, que vai ver se consegue ficar, mas o senador Cristóvão fez questão de dizer que está garantido o nome dele aqui, senador Humberto Costa, senadora Maria do Carmo, senador Delmário Mota, senador Davi Alcolumbre, senador João Capiberibe, que fez um belo trabalho aqui com a Comissão da Verdade, acompanhado de Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues, senador Romário, que sabemos que ele vai assumir a presidência da Comissão de Educação, deve também estar trabalhando nesse sentido nesse momento, senador José Medeiros, que ontem me procurou ainda, ajudando no debate que vamos fazer na próxima segunda já, viu? Da questão dos caminhoneiros, a pedido deles, na próxima segunda-feira aqui na comissão. Senador Magno Malta e senador Vicentinho Alves. Uma salva de palmas a todos os senadores que se propuseram a colaborar com essa comissão. Eu vou fazer o seguinte, claro que não tem como eu conhecer cada entidade que está aqui, só olhar a pessoa. Então, eu vou seguir daqui para lá. Senador Paulo Rocha, uma salva de palmas para o meu Paulinho Rocha aqui. Paulo Rocha é daqueles que tem um princípio que eu aprendi na vida e já falei para algumas pessoas. Alguém um dia me disse, Paim, lembre sempre o seguinte, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ouça bastante e fale o necessário. Paulo Rocha é aquele articulador silencioso. Ouve muito, fala sempre o necessário. Como foi no debate lá com os ministros, eu falei, e no final tu entrou e ganhou a torcida e disse para os ministros, por que a gente não debate, por exemplo, já que é para mexer nessa questão de buscar mais arrecadação para o país, sobre a tributação das grandes fortunas. Foi o que faltou no meu discurso aquele dia lá, e você veio e foi muito feliz com aquela sua fala. Eu vou passar a palavra para o senador Paulo Rocha, para que ele faça aqui a sua saudação ao teu amigo senador, nem que você não queira, vai ter que falar agora. Aí, em seguida, eu faço para as entidades. Todos os senadores falaram. É só uma saudação inicial aqui, vamos depois... Então, eu queria saudar a todos e a todas, e presidente Paim, nós somos companheiros desde a luta sindical, desde a CUT, desde a Executiva Nacional da CUT, quando nós fomos quando nós presidimos a Comissão do Trabalho lá na Câmara, você era o presidente, eu era o vice-presidente, ali eu acho que a gente cumpriu aquela velha política de que nós deveríamos transformar estas casas aqui, tanto a Câmara como o Senado, com uma caixa de ressonância dos interesses do povo brasileiro, dos trabalhadores, enfim, daqueles. Eu acho que é essa a nossa atitude como representante do povo, e é isso a sua atitude que tem norteado os teus mandatos, etc. E na presidência aqui desta comissão tão importante, Paim, eu sei que você vai direcionar os trabalhos exatamente ouvindo os interesses do nosso povo e da nossa gente. Se nós já mudamos muita coisa no país, se nós já avançamos muita coisa no país, mas nesta questão de respeito às pessoas, respeito aos direitos humanos,
falta avançar e muito no nosso país, né? Então, é com essa consciência que eu te saúdo e, representando o nosso partido aqui na comissão, direcione assim sempre a nossa história, a nossa luta, e que esta comissão seja realmente uma caixa de ressonância dos interesses dos direitos humanos do nosso país. Muito bem, senador Paulo Rocha. Eu vou começar aqui agora, cada um, a segunda fila, logo após os senadores, cada um dá o seu nome, a entidade que atua, e, se puder, em 1 minuto, fazer uma saudação. Aí nós vamos, inclusive, fazer uns encaminhamentos aqui, aproveitando o número de senadores que assinaram o livro de presença. Primeiro, aqui à direita, o nome, para que todos saibam. Diego Cheruli, sou advogado da Federação dos Aposentados de Brasília e membro da Comissão de Seguridade Social da OABDF, que realizou o pedido que foi prontamente atendido. Muito obrigado, senador, e aguardamos a audiência pública sobre as MPs. Vai ser na próxima quinta-feira, só que eles têm que aprovar primeiro, viu? Eu só estou falando aqui, mas faz de conta que eu não falei. Vai ser votado agora em seguida. Meu nome é João Florencio Pimenta, sou presidente da Federação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Distrito Federal. E acredito que a nossa categoria sente-se muito honrada em tê-lo como, mais uma vez, presidente da CDH do Senado Federal. Quero contar rapidamente um fato. Eu sou conselheiro de saúde do Distrito Federal e lá, na reunião do Conselho, a presidente da Federação das Mulheres levantou e fez um depoimento. Nós estamos muito honradas porque o senador Paim apoia a nossa política de salário iguais para homens e mulheres. Eu fui relator do projeto aqui nessa comissão. Então, é isso, nós nos sentimos honrados e muito alegres que a presidência tenha votado para a Vossa Excelência. Muito bem. A sequência lá, quem não quiser falar está livre também, mas vai correndo aí. Samuel, assessor parlamentar do Ministério Público do Trabalho. Em nome do Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, parabenizar o senhor pela presidência, mais uma vez. Estamos aqui à disposição para tratarmos aí dos assuntos relacionados aos trabalhadores. Muito bem. Próxima. Vamos na sequência aí. Então, passa. Eu sou Raimundo Santos. Eu não vou fazer comentários sobre cada uma das falas. Presidente do Sindicato de Pescadores do município de Iranduba, no Amazonas, e secretário de Produção Rural. É muita honra a gente estar aqui nessa comissão, principalmente agora com o nobre senador Paim assumindo a Comissão de Direitos Humanos, né, do CDH, para que nós possamos conquistar o de melhor, tanto para o país como para o nosso querido estado do Amazonas, que a gente precisa muito, né, de termos o apoio de vocês, principalmente nas duas medidas provisórias, 664 e 665, que prejudica tanto os pescadores do nosso estado, né, como de todo o país, os trabalhadores. Muito obrigado. Muito bem. Só dizer que senador e senadora fala a qualquer momento. Então senador Paim, vendo a fala do companheiro aí do Amazonas, que Roraima nasceu de um município do Amazonas. Eu conheço com muita propriedade ali a dificuldade ali dos pescadores. Inclusive, nós estamos tentando colocar uma proposta a nível nacional, porque os críticos do governo costumam dizer muito que o governo PT e o governo da Dilma é um governo paternalista, um governo que investe no social para fazer o cabresto eleitoral. Então, nós estamos fazendo uma proposição. Como Minha Casa Minha Vida é um programa de sucesso no Brasil inteiro, nós estamos tentando fazer o Meu Peixe e a Minha Renda. Né? E aí faz bem para a saúde ainda. Faz bem para a saúde. É um programa que a pessoa, literalmente, através do peixe, ele vai não pegar pegar o peixe, mas vai pegar o caniço e aprender a pescar. Muito bem, senador.
Sou Pedro Hamilton Prado Brasil, presidente do Sindicato de Pescadores de Manaus e também da direção estadual da CUT Amazonas e também tenho a honra de ser petista. Quero parabenizar o nobre companheiro senador Paulo Paim. Nós estamos, nesse momento, pedindo apoio dos senadores, né, acreditando que Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, irá nos ajudar muito na questão da medida provisória 664 e 665, que dá, é uma medida fatal para nós pescadores, onde tira muitos direitos. Quero aqui dizer nessa comissão que nós somos contra as fraudes, mas não pode ser penalizado nós que somos pescadores, nós que estamos ali dentro de uma canoa, dentro de um motor rabeta, buscando sempre o sustento de nossas famílias. Nós queremos participar desse debate. Com certeza absoluta, nós contamos com o apoio de todos os senadores dessa comissão. E quero aqui dizer ao companheiro de Roraima, tá? Parabéns pelo seu mandato de senador, a companheira Angela Portela. E que nós esperamos, companheiro Paim, com certeza absoluta, a nossa esperança está aqui nesta casa e com certeza nós queremos entregar um documento representando aqui o município de Manaus, Manacapuru e Manicoré, para que possa esta casa nos dar apoio. Muito obrigado, parabéns, que Deus abençoe a todos. Tudo bem. A mesa recebe em seguida o teu documento e vamos continuar aqui. Eu me chamo Raimundo Sodré, sou do estado do Amazonas também, presidente do Sindicato dos Pescadores e Pescadoras de Manacapuru. Quero agradecer a presença de todos vocês e essa honra também de receber nós na casa de vocês. E meu muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. Eu vou receber o documento aqui dos pescadores, que me parece que é uma visão nacional do setor. Alguns vão me entregar também no Rio Grande do Sul, demonstrando as suas preocupações. Uma preocupação que ele me levantou, e nós vamos debater, claro, na próxima quarta-feira, é em relação à Bolsa Família e o seguro-defeso. E ele me explicava hoje pela manhã, senador, seguro-defeso é seguro-defeso. É quando eu não posso trabalhar. Agora, a Bolsa Família, os pescadores mais pobres recebem todo ano. E como é que faz agora? Ou é um ou outro. Mas esse bom debate, tu está convocado para na próxima quinta-feira estar aqui para participar e vamos receber o teu documento nesse momento aqui, em nome dos senadores e senadoras. Ok? Obrigado. Fica comigo. Entregou aqui, eu não te entrego mais. Não, tem uma cópia. Não é nada. Esse aqui. Deixa eu levar uma cópia. Isso. Passamos lá, então, continuando. Senador Donizete, nosso querido senador Donizete Nogueira, do PT, do Tocantins, que fez um pronunciamento histórico o dia que eu estava presidindo lá, estava te cuidando lá. É bom de discurso. Bom, como todos que iniciaram, Lazier, Regina, Demário, todos. Senador Paulo Paim, é só para parabenizá-lo e dizer da alegria e da satisfação de participar dessa sessão que o aclamou o presidente e mais, de estar na companhia aqui no Senado de tão nobres pessoas, em especial do senhor e aqui da minha companheira Regina, de longas datas nos debates do PT. E dizer que nesta comissão a gente vai estar sempre a serviços dos interesses da sociedade, principalmente da defesa dos direitos daqueles que muitas vezes não tem quem defende. E me orgulho muito de tê-lo como presidente aqui na comissão, será uma honra para mim e é motivo de muita alegria. Meus parabéns e sucesso, espero poder contribuir com o seu mandato. Muito obrigado, senador Donizete. Senadora Fátima, depois volta para as entidades. Bom, eu quero também dar meu... Já é boa tarde. Bom, cumprimentar o nosso presidente, cumprimentar aqui os colegas senadores e senadoras, dizer da nossa alegria, senador Paim, de vê-lo exatamente à frente da Comissão de Direitos Humanos. Comissão que nós, reconhecemos como uma comissão de caráter estratégico muito importante,
hoje em dia mais do que nunca, dado exatamente, né, o embate, o debate, né, das ideias em curso, dado exatamente, senador Paim, por que não dizer, inclusive, um crescimento do ponto de vista, né, do pensamento, senador Ranulfo, conservador no plano do Congresso Nacional, infelizmente, né? Daí porque essa comissão, sem dúvida nenhuma, né, tendo Vossa Excelência como presidente, com a sensibilidade, com a trajetória, com a história que caracteriza, né, de um político sempre voltado, né, para a defesa da justiça, para a defesa da igualdade, um político que tem feito, né, dos seus mandatos, tem feito da sua militância exatamente um instrumento, né, de combate permanente a qualquer tipo de preconceito, discriminação ou violência. Então, essa comissão está em boas mãos, porque, sobretudo nesse momento agora, ela vai cumprir um papel importante, que é para assegurar que o debate seja feito, para assegurar que as ideias aqui sejam colocadas, que todos tenham direito a colocar os seus pontos de vista. Quero dizer a Vossa Excelência que, não obstante nossa área de atuação central ser a educação, mas pedir à liderança do meu partido para fazer parte aqui também desta comissão, que quero estar aqui junto com Vossa Excelência e com os demais colegas senadores e senadoras para contribuir com o debate. Boa sorte. Boa sorte para todos nós. Grande senadora Fátima Bezerra. Eu queria voltar às entidades, por favor. Nós estávamos... A CEPIR pode se pronunciar, CEPIR. Como é que a CEPIR, Ministério do Combate a todo tipo de preconceito, a igualdade racial, social, enfim. Senador, boa tarde. Satisfação ouvir a CEPIR hoje aqui. Sou Arthur Antônio, assessor parlamentar da CEPIR, Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial. Trago aqui um abraço afetuoso da ministra Nilma Gomes. Está muito feliz por esse espaço que o senhor está conquistando e desejando estreitar o relacionamento da CEPIR com essa gestão, com o mandato do senhor, sobretudo nessa conjuntura onde aumenta-se o índice de homicídio contra a juventude negra, onde chega o patrimônio genético, aqui que vai tratar da questão da biodiversidade dos povos e comunidades tradicionais. Enfim, tem uma pauta bastante positiva e desejamos que tenha muito sucesso e seja produtiva essa gestão. Parabéns pelo espaço. Valeu, muito obrigado. Na sequência... Senador Paim, Lucas Góes, da assessoria da ministra Deli Salvati, Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência. Direitos Humanos. Grande Deli. Foi uma grande senadora aqui, viu? Inclusive líder de todos nós por 2 ou 3 mandatos. Pois é, em nome dela eu trago parabéns, desejo de muita força e garra aí para essa gestão. Faça os desafios que se renovam dia a dia, nos colocar à disposição para atuarmos como parceiros sempre, tendo em vista a amplitude da nossa pauta, que vai de criança e adolescente, passa a pessoa com deficiência, idoso, combate a trabalho escravo, o Ministério Público um grande parceiro nosso também, e estamos à disposição para atuarmos juntos. Muito bem. Na sequência... Fala, presidente. Senador, para nós é uma satisfação, é um orgulho, nós, como gaúchos, lhe ver novamente presidindo essa comissão. Essa comissão, ela se confunde com a sua atuação política e social. E é nessa comissão que vai ecoar todo o sentimento e todas as reivindicações da sociedade mais oprimida brasileira. O senhor, ontem nós tivemos com o senhor entregando uma solicitação para uma audiência pública para que a gente possa discutir aqui na casa. Me permita que ali ajustamos, e conversei depois também com a entidade da Federação dos Aposentados, que vai ser na próxima quinta-feira, já às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Então, nós estaremos
hoje passando também nomes para compor essa fala, e repetir da importância. A CNPL é uma confederação nacional que representa 15 milhões de profissionais liberais em todo o Brasil, dados do próprio IBGE, organizada em mais de 550 sindicatos, com atuação nacional. Então, é essa entidade que está vindo aqui, cumprimentar e dizer do orgulho que, para todos nós, o senhor presidir essa comissão. Uma boa administração, uma boa gestão para o senhor. Muito bem, presidente. Na sequência... Dia, Gilberto Gomes. Que esteve me visitando hoje de manhã para me cumprimentar, já. Gilberto Gomes. Isso, muito. Gilberto Gomes, assessoria parlamentar do TCU. Em nome da presidência do TCU, gostaríamos apenas de cumprimentá-lo pela aclamação na presidência da comissão, mais uma vez, e colocar a força de trabalho do Tribunal de Contas à disposição do senhor, da comissão, porque somos, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, o TCU é um parceiro sempre dessa casa parlamentar. Muito obrigado. Muito bem, seja bem-vindo. Enfim, uma alegria enorme. Se alguém mais quiser falar, que representa aqui as entidades, fique à disposição. Senão nós vamos agora para o segundo momento da nossa reunião, que conforme ajustei aqui com a assessoria, nós vamos para o segundo momento. Qual é a nossa intenção? Como nós atrasamos muito a instalação das comissões, nós estamos em março já, eu me antecipei um pouco e já vou apresentar no dia de hoje uma série de requerimentos com audiências públicas que nós vamos acertando as datas e combinando com os senadores e senadoras para debater temas de suma importância. Eu tomei a liberdade de, pelo menos 2 dias, eu já reservar, devido às questões que estão aí explodindo no dia a dia e não podia esperar. Mas, enfim, cumprindo aqui o que manda o regimento, eu faço o seguinte encaminhamento. Senhoras senadoras e senadores, havendo concordância de todos, gostaria de propor que façamos o que eu chamaria uma segunda parte da reunião, com a inclusão extra-pauta de alguns requerimentos de nossa autoria, mas que todos os senadores podem assinar, e votar no dia de hoje para que a gente comece não a semana que vem, a trabalhar intensivamente já a partir da próxima quinta-feira. Já que aqui, pelo menos durante um longo período que eu presidi, nós tínhamos como praxe, vou querer voltar a essa prática, esperando a concordância dos senadores dentro do possível, eu fazia audiências públicas terças e quinta. Quarta e terça, a combinar, que é o dia que os senadores estão mais na casa, a gente trabalha com as votações. Porque votação na segunda ou na quinta é impossível. Nunca dava quórum. Então, nós vamos combinar o jogo, como a gente fala, qual o dia da terça ou da quarta que teremos votações de projetos. Segunda pela manhã, eu não escondo posições, como alguém já disse, por que eu inventei a história de segunda pela manhã? Segunda pela manhã, nós falamos com o Brasil todo, direto desse espaço. É um espaço nobre e eu me dou, digamos, não me dou o direito. Me vejo na obrigação, quando viajo para o Estado, eu viajo de 15 em 15 dias. Eu volto, eu não vou. Eu volto no domingo e segunda-feira, 9h da manhã, nós fizemos debate aqui na comissão, ao vivo, para todo o país. Esse é um espaço de todos os senadores. O senador, dá para pegar tal segunda? Claro que dá. A prioridade aqui é para os senadores. E eu, nesse dia, estarei também presente. Você já levantou, Delmar, a questão dos indígenas, né? Pode ser segunda ou pode ser quinta de manhã. Uns preferem quinta, porque à tarde daí viajam, que é natural, né, para os seus estados. Mas eu vou encaminhar uma série de requerimentos nesse momento. Se não há ninguém contrário ao encaminhamento que eu fiz, eu coloco em votação dessa inclusão de extra pauta. Consulto os senadores e senadoras se concordam com a inclusão dos requerimentos extra pauta. Não havendo ninguém contra, está garantido. Coloco em votação
a inclusão desta série de documentos que eu vou, nesse momento, fazer a leitura. Aqueles que se aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora vamos... A presidência, porque os requerimentos são da sua. Isso. Então, nesse momento, eu vou convidar o senador mais velho aqui da casa, que tem que ter um princípio do mais velho, para que o mais velho assuma a presidência. E o mais velho é Vossa Excelência, senador Randolfo. O mais velho é Vossa Excelência de casa, não de idade. Todo mundo ficou olhando quando eu disse Randolfo. Então, como o senador Randolfo é o mais antigo dos senadores que estão aqui presentes e é o mais jovem, é com muito orgulho que eu queria que ele assumisse a presidência para botar em votação esses requerimentos, que com esses requerimentos aprovados, nós temos já fôlego para trabalhar intensivamente nos próximos meses, sem prejuízo de que a prioridade que eu darei sempre vai ser não para os meus requerimentos, mas sim dos senadores. Obrigado Vou levar em consideração mais pela deferência e amizade do senador Paim a condição de, neste momento, presidir. Primeiro requerimento, item 1 da pauta, requer a realização de audiência pública nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater a medida provisória número 664, que altera as leis 8.213/91, Regime Geral da Previdência Social, e 8.112/90, Regime Próprio de Servidores Públicos, no que diz respeito à aposentadoria, pensão, auxílio-doença, vínculo conjugal, etc. E a medida provisória número 665/2014, que altera a Lei 7.998 de 90 e a Lei 10.779 de 2003, modificando os direitos trabalhistas já conquistados como seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso para o pescador. Para tanto, sugiro que sejam convidados ministro Miguel Rosseto, Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Carlos Eduardo Gabas, ministro da Previdência Social, ministro Manuel Dias, Ministério do Trabalho e do Emprego, Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Ricardo Patá, presidente da UGT, Adilson Araújo, presidente da CTB, José Calixto Ramos, presidente da Nova Central Sindical, Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente da CGTB, Antônio Fernando dos Santos Neto, presidente da CSB, representante da Conlutas, Ibanez Rocha, presidente da OABDF, representante do Ministério Público do Trabalho, representante da COBAP, representante do MOSAP, representante da ANFIP, representante da ANAMATRA, Dário Marcos Piffer, presidente do Sinal, e Manuel Isidro dos Santos, presidente da FENAFISCO. Autoria do requerimento do senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao autor. Rapidamente, esse tema, pessoal, dezenas e dezenas de entidades pediram para que a gente, o mais rápido possível, fizesse esse debate. Vocês vão ver que aqui é um debate que nós vamos dividir, na verdade, em dois momentos. Nós vamos chamar no momento os ministros e no outro as entidades. A gente vai combinar depois como é que vai fazer esse ajuste. Mas vamos ver que tem um outro requerimento que foi apontado numa linha mais técnica e jurídica, que nós vamos também votar, que é esse que ajustamos esta semana, que vai ser já para a próxima quinta-feira. Esse vai ser data ainda a combinar com os ministros, esse que você leu nesse momento. Mas a leitura já diz, é debater o que diz as duas MP no que tange aos interesses dos aposentados, trabalhador, a questão dos pescadores e a questão do 14º, como eu digo, para aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Enfim, não vou aqui fazer nenhum juízo de valor nesse momento. E o debate? E eu espero que esse debate, depois do debate técnico de quinta, a próxima seja um debate com os ministros. Nós vamos chamar os ministros e eles vão dialogar com os senadores, senadoras e demais convidados. Obrigado, senador Paulo Paim. Senadora Fátima Bezerra, por gentileza. Apenas para solicitar ao senador Paim, autor do requerimento, solicitar a Vossa Excelência que gostaríamos de subscrevê-lo.
é evidente pela relevância, né, que o tema tem. Eu faria o seguinte encaminhamento, já concordando, que todos os senadores que se dispuserem a assinar, seria valorizar o requerimento para a comissão. Com certeza. Obrigado, senador. Acho que a iniciativa é, por demais, não só válida, né, como oportuna. O tema é extremamente relevante, questão das medidas provisórias, o que requer, sem dúvida nenhuma, um bom, profundo e sério debate. Então, é isso que eu quero pedir a Vossa Excelência para subscrever todos os requerimentos que venham nessa direção de promover o debate, o diálogo com os ministros, com os representantes dos trabalhadores, que digam respeito às medidas provisórias 664 e 665. Obrigado, senadora. Senador Teomário, por gentileza. Também quero subscrever o requerimento. Acho que o senador Hélio também é importante para a gente abrir o debate dessa tão importante discussão. Sem dúvida, Excelência, eu subscrevo, né, esse requerimento e gostaria, presidente, de que a gente pegasse esse seminário que eu vou fazer sobre uma pequena pedra no meu caminho, crack, no dia 17/4, e o projeto que essa ONG, a INASP, faz e discute, que é o projeto de prevenção à depressão e o suicídio, e que a gente tivesse uma ação conjunta com essa atividade que ocorrerá aqui no Petrônio Portela no dia 17/4, porque eu acho que é um problema grave social que nós precisamos estar acompanhando. Mas subscrevo, Excelência, o documento e o requerimento, tá bom? Obrigado. Obrigado, senador Hélio. Então, segue, senador Paim, este requerimento, a partir da iniciativa de Vossa Excelência, subscrito também por todos os membros da Comissão de Direitos Humanos aqui presentes. Os senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o item 1 da pauta, requerimento de autoria do senador Paulo Paim. Item número 2, requer a realização de audiência pública nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater a situação dos caminhoneiros no país. A autoria do senador Paulo Paim. Concedo a palavra ao autor. Ninguém tem dúvida de que esse debate é um debate para ontem. O país praticamente parou. Queremos ou não, a partir do golpe militar de 64, esse país optou pela via rodoviária. Esqueceu as hidrovias e esqueceu o nosso sistema lembrado ferroviário, metrô, enfim. Quando o mundo trabalha com o trem-bala como referência, nós optamos pelas rodovias. E a situação, de fato, está um caos. Esqueceram do caminhoneiro, porque eu uso muito no plenário e vou repetir aqui. O que o caminhoneiro me diz? Paim, o meu caminhão parado é prejuízo. O meu caminhão andando é mais prejuízo. Então eu só posso parar. E não tem como você não dar razão para ele. Mas, claro, que nós não podemos, nem por isso, permitir que o país pare e não tenha mais alimento, não tenha mais remédio, enfim. Com os frigoríficos, por exemplo, como é o caso de inúmeras regiões, o animal não chega para o abate e o abatido não tem como sair também, porque não tem transporte. Claro que esse debate está dado em todo o país. Vai começar a faltar. Tem cidades que, para você abastecer o carro, você fica 20 horas numa fila, porque não tem combustível também. Então, essa realidade está dada. O caminhoneiro tem toda a razão em relação ao seu frete, que é a essência do debate. Aí vem o diesel, aí vem o pedágio, aí vem a prestação do caminhão, aí vem a manutenção. E eu combinei com eles que grande parte deles refluiu, eu diria, entendendo a situação do país. Não que eles estejam contentes com a proposta que, até o momento, todos nós, de uma forma ou de outra, ajudamos. Então, ficou da seguinte forma. Eles terão, no próximo dia 10, uma reunião junto ao governo. Falei muito com o ministro Miguel Rosseto, que tem nos ajudado nesse diálogo, intensamente. Eu digo diálogo aqui com o parlamento, né? Porque ele tem dialogado com as entidades dos caminhoneiros. Então, já que eles vêm para o dia 10, no dia 9, teria uma audiência aqui conosco, nessa comissão, para eles expressarem a sua visão e percebam que eles não estão naquela linha de golpismo ou antidemocrático, até porque essa comissão, como aqui foi dito por muitos, é a comissão do símbolo da democracia. E democracia e direitos humanos combinam. Não há direitos humanos sem democracia. E como para mim não há democracia sem direitos humanos. E por isso que nós
entendemos e ajustamos com eles que teremos na segunda-feira, então, pela manhã, já ajustado esse debate aqui com os caminhoneiros. E no dia subsequente, espero eu, eles tenham já um encontro acertado, coordenado pelo ministro, o líder que são os caminhoneiros, né? Pelo ministro Miguel Rossetto, para debater o tema. Claro que todos nós estamos torcendo por um grande acordo, onde os caminhoneiros tenham a valorização do frete e onde o país volte à normalidade. Esse é o objetivo. Obrigado, senador Paim. Então, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do senador Paulo Paim para audiência pública para debater a situação dos caminhoneiros no país. Item 3 da pauta. Requer a realização de audiência pública nessa Comissão de Direitos Humanos para debater as alterações propostas pelas medidas provisórias número 664 e 665 de 2014. Para tanto, que sejam convidados Zenaide Honório, presidente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; Carlos Alberto Smith de Azevedo, presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais; Celso Napolitano, presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP; e Ibanei Rocha, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal. Com a palavra, o autor, senador Paulo Paim. O Romário também veio aqui prestar sua solidariedade. Eu dizia, Romário, que você foi indicado para ser presidente da Comissão de Educação. Meus cumprimentos, e nós estaremos lá para votar em você, pode ter certeza absoluta. Você não usou a palavra, mas fez uma saudação, como todos já fizeram, e cada saudação que eu recebo, eu dou uma salva de palmas. Fica a sua aqui agora. Senador Capiberibe, que está aqui também, como sempre, embora não usou a palavra, fica ele também, as nossas palmas, companheiro nosso aqui. E, Romário, acho que a Comissão de Educação é amanhã, né? Eu sou um membro, estarei lá para votar com certeza absoluta. Um abraço. O item 3, o requerimento... Esse item 3 do requerimento é a audiência pública de quinta-feira. Quinta-feira é essa audiência pública, que é um debate mais técnico das MP. No segundo momento, vamos ouvir os ministros, e no terceiro momento, voltam as entidades para aprofundar e orientar, inclusive, qual é a visão de todos nós numa contribuição ao debate. Eu estou dizendo que, como nós atrasamos muito, eu apresentei uma série de requerimentos. Todos os requerimentos eu espero que seja de todos os senadores assinados e que eu darei preferência nos debates aos requerimentos que eu não encabeço, porque eu sou presidente, onde os senadores farão o pedido, quer seja na segunda, na quinta, ou numa emergência até na sexta, depender de mim, e na própria terça e quarta, já que terça e quarta é mais destinado à votação. Só para situar aqui o meu líder. Senador Randolph. Pois não, senador Fátima. Apenas só para uma questão exatamente aí de esclarecimento junto ao senador Paim, o presidente da nossa comissão. Viu, senador Paim? Esse é mais um requerimento também, claro, que eu quero manifestar aqui a minha disposição de subscrever, tendo em vista que trata exatamente da continuidade ao debate sobre as medidas provisórias 664 e 665. Bem como também quero adiantar para Vossa Excelência a minha disposição de subscrever os outros. Inclusive, eu vi que tem um requerimento aqui propondo o debate acerca exatamente do FIES, à luz de algumas mudanças. A pedido dos estudantes, exatamente. Exatamente. Pois eu gostaria também de subscrever. Estou dizendo isso, só adiantando, senador Randolph, me permita, porque eu vou ter que me ausentar agora, senadora Fátima, uma vez que eu vou participar junto com a bancada feminina de um jantar que o presidente, aliás, de um almoço que o presidente da casa está oferecendo, né, alusiva aí já à programação do 8 de março, jantar esse onde nós vamos exatamente entregar ao presidente do Senado as nossas principais propostas no que diz respeito à agenda político-parlamentar de 2015 relativo ao 8 de março. Então, eu queria só, portanto, pedir a Vossa Excelência autorização para assinar os requerimentos, uma vez que eu vou ter que me ausentar. A assessoria vai providenciar, me permita como provocador desse debate, Vossa Excelência da Presidência, que a assessoria da comissão procura todos para assinar depois. Perfeito, assim será encaminhado.
Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o item 3 da pauta. Senador Paim, eu queria só assim, antes de fazer a leitura do próximo requerimento, a presença aqui do senador Capiberibe traz à luz e a lembrança aqui para essa comissão de um lamentável fato que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados na última quinta-feira. A deputada Janete Capiberibe, companheira nossa, companheira dessa comissão também, e companheira de vida do senador Capiberibe, foi lamentavelmente agredida no plenário da Câmara quando estava fazendo um pronunciamento por um outro deputado do estado do Amapá. É um tipo de procedimento mais do que lamentável, e mais que lamentável, é condenável e inaceitável para ocorrer no âmbito do Congresso. Portanto, eu queria pedir o apoio aí da assessoria técnica, da Secretaria. Me permite uma parte, presidente? Senador Paim, por favor. Ele está presidindo a sessão. Que Vossa Excelência, no exercício da presidência, poderia propor, nessa linha mesmo, a Vossa Excelência, como presidente, um voto de solidariedade. E eu tenho certeza que... É este o encaminhamento que quero fazer aqui, nessa condição que Vossa Excelência me permite, de presidente, que, ao final, após a leitura dos requerimentos, essa comissão aprove um voto de solidariedade à deputada Janete Capiberibe e, ao mesmo tempo, esse voto seja encaminhado ao presidente da Câmara para que seja assegurado a parlamentar as condições para o exercício do mandato, porque esse tipo de procedimento é mais que aviltante. Senador Capiberibe, por gentileza. Muito obrigado, senador Randolfo. Quero cumprimentar o presidente da CDH, senador Paulo Paim, dizer que eu estou muito satisfeito por trabalharmos juntos mais uma vez. Me permita uma parte, eu sei que não é o momento para você não pegar a palavra. Eu fiquei muito feliz, porque Vossa Excelência me cochichou aqui, como a gente fala, no ouvido. Olha, eu sei que não escolheram o vice. Se depender de mim, eu quero dizer que eu aceito ser o vice. E claro que para mim é um orgulho enorme ter uma liderança como o Capiberibe na vice desse humilde senador. E por isso eu vou dar palma mais uma vez a você agora. História. Senador Paim, já adianto o apoio, viu? Então tá. A bancada do PSB acatou e nos indicou para compor a vice da CDH. Do bloco, né? Do bloco. Do bloco. Mas essa atitude, senador Randolfo, é muito importante porque a agressão que a deputada Janete sofreu partiu de um agressor contumaz, com um histórico muito longo de agressões físicas, não é? E é uma pessoa que é difícil de ser contida, não é? Então é importante que essa manifestação aqui da Comissão de Direitos Humanos e, evidentemente, de algumas ações que nós estamos encaminhando, né, inclusive ação judicial, para evitar, digamos, que essa agressão continue acontecendo. Eu agradeço a lembrança e também a iniciativa do senador Randolfo. Muito bem. Mais do que justo e adequado que essa Comissão de Direitos Humanos assim se manifeste, então nós vamos apreciar como último item da pauta, senador Paim, este voto de solidariedade que aqui encaminhamos. Isso não podia propor o plano. A leitura e a votação em bloco. Eu pergunto à secretaria se há algum problema dele fazer a leitura e a votação em bloco de requerimento. Não, então vamos fazer isso. Vamos, assim, já catando o encaminhamento do senador Paim, vamos fazer a leitura de todos os requerimentos e, em seguida, a votação em bloco. Por celeridade processual também. O item 4 requer a realização de audiência pública nesta Comissão de Direitos Humanos para debater os encaminhamentos legais após a tragédia da Boate Kiss. A autoria do senador Paulo Paim. Item número 5 requer a realização de audiência pública nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater a situação de descaso nos sistemas públicos e privados de saúde. A autoria do mesmo senador Paulo Paim. Repito, será assinado por todos os senadores da comissão, independente da ordem. Item número 7, requerimento número 7, item número 6, requer a realização de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater o direito de greve. A autoria do senador Paulo Paim. Requerimento 8, item 7, requer a realização de audiência pública nessa Comissão de Direitos Humanos para debater o desemprego no país. Item número 8, requerimento número 9, requer a realização de audiência pública nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para debater o uso de equipamentos de proteção individual, EPI, no ambiente de trabalho. Me permite, só Pois não, senador. Eu acho um absurdo o que estão querendo fazer. O trabalhador fica lá na fundição,
na boca do forno, ou recebendo do agrotóxico todo dia lá no campo, e disse que se ele usar uma máscarazinha, ou um óculos, um capacete, ele não tem mais direitos adicionais de insalubridade, de periculosidade e de serviço penal. Isso é brincadeira. Eu quero chamar aqui os juízes para dialogar, os que defendem essa tese. Então, acho que nós temos que aprofundar esse debate. Eu quero, mais uma vez, que eu estou meio incomodado com uma coisa, pessoal. Eu tive a iniciativa porque nós estamos atrasados, porque as comissões atrasaram. Mas eu queria que qualquer senador que entender que esse tema é importante da sua área, ele apresente até o mesmo requerimento, eu assino embaixo e nós tocamos bala aqui. Que é importante para mim não é quem assina primeiro, é a causa que cada um de nós defendemos. Ficou claro? Perfeitamente, ficou claro, senador presidente Paulo Paim. Item 10, requerimento, item 9, requerimento 10, requer a realização de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater o Estatuto do Motorista. Que tem a ver com toda a questão aí dos caminhoneiros, a pedido deles. Item 10, requerimento 11, requer a realização de audiência pública nesta comissão para debater a alternativa para os feriados nacionais. Aquela história, alguns dizem que os feriados devem ser de segunda e sexta. Outros dizem que não. Então, a sociedade pediu, a gente vai abrir o debate. Item 11, requerimento 12, requer a realização de audiência pública nesta comissão para debater a situação do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e suas novas regras. Então, uma polêmica enorme. A própria senadora pediu que ela fosse contemplada como até com primeira signatária e não há problema nenhum. Item 12, requerimento 13, requer a realização de audiência pública para debater a instituição para reparação de danos dos caminhões. Item 13, requerimento 14, requer a realização de audiência pública nessa comissão para debater a liberdade e autonomia sindical. Item 14, requerimento 15, requer a realização de audiência pública nessa comissão para debater a mobilidade urbana, a acessibilidade e a importância do uso das bicicletas no transporte urbano. Quero lembrar, presidente, que existe aqui no Senado o PLS número 262 de 2013, de minha autoria, que altera a Lei 12.587 e institui novas diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, para fortalecer e institucionalizar Eu o uso proponho, da se bicicleta. Vossa Excelência me permita, que Vossa Excelência apresente um outro requerimento e que a audiência pública seja em cima do seu projeto, que esse é o objetivo. Só que o seu projeto é mais concreto. É possível? Não, perfeitamente. Acatado, para não ser outro requerimento, eu adendo essa justificativa ao requerimento de Vossa Excelência, que já contempla. Item 15, requerimento 16. Senador Caperibe. Eu solicito a inclusão do requerimento número 18 de 2015 na leitura. Perfeitamente. Então, o requerimento, após o requerimento do senador Paulo Paim, faremos a leitura. Item 15, requerimento 16, requer a realização de audiência pública nesta comissão para debater a rotatividade no emprego. Essa é a grande questão do desemprego, é a rotatividade. E isso nós vamos ter que aprofundar, discutir o desemprego e discutir a rotatividade, mas um dia só para a rotatividade, que é a forma de arrochar o salário do nosso povo, né? Mas me permita ler uma questão dos caminhões, em que teve 2 momentos, porque nós vamos discutir embasado num projeto que diz que os caminhoneiros têm o direito de ter um fundo mútuo de cooperação, porque as grandes seguradoras, eu tive com elas não fazem seguro para caminhão com mais de 15 anos. E não querem que eles tenham fundo mútuo para dividir os prejuízos entre eles. Então, é um debate específico sobre esse projeto que trata desse tema. Por isso que a gente falou, você falou antes, eu deixei passar e não dei o esclarecimento devido. Perfeito, senador Paim. E o último requerimento de autoria do senador Paulo Paim é o item 16, requerimento número 17. Requer a realização de audiência pública nessa comissão para debater a terceirização. De autoria também, todos os requerimentos lidos até agora, todos de autoria do senador Paulo Paim. A terceirização, me permita, todos nós sabemos muito bem o que é. É aquela maneira de tirar todo o direito do trabalhador, terceirizar tudo, e o trabalhador passa a não ter direito que manda a própria CLT e quem vem com muita força da Câmara. Que venha de lá, mas vai pagar aqui. Nós aqui vamos fazer o crivo do que é terceirização e o que não é. A atividade de fim é uma coisa, a atividade de meio é outra. E tem que ter a responsabilidade solidária. Por isso que nós queremos aprofundar o debate aqui. Desta forma, então, encaminho a votação em bloco de todos os requerimentos de autoria do senador Paulo Paim. Aqueles que aprovam permaneçam como estão.
aprovado, senador Paulo Paim, os requerimentos de vossa autoria, eu devolvo agora a presidência Eu devolvo a presidência, porque a minha parte aqui já foi cumprida, né? Então devolvo a presidência a Vossa Excelência para encaminhar a inclusão extra-pauta do requerimento de autoria do senador João Capiberibe e do voto de solidariedade à deputada Janete Capiberibe, que nós apresentamos aqui. Devolvo a presidência ao seu titular. Consulto a senhoras e senhores senadores, concordo com a inclusão do requerimento extra-pauta, conforme aqui solicitado. Coloco em votação a inclusão extra-pauta. Aqueles que aprovam, por exemplo, contra, aprovado. Vamos direto ao requerimento do senador João Capiberibe. Eu acho que fica até de bom tamanho, eu diria, né? Para não usar de bom alvitre, como alguns advogados gostam, de a gente encerrar aprovando o voto de solidariedade à nossa querida deputada que foi agredida lá na Câmara. Então, passo a palavra para o senador João Capiberibe para explicar a importância, como manda o regimento interno, que a substituição da subcomissão permanente da Memória, Verdade e Justiça pela subcomissão permanente de Justiça de Transição do âmbito da Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa. Senador João Capiberibe. Obrigado, senhor presidente. Nós aqui, nos 2 últimos anos, trabalhamos e fizemos acompanhamento da Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça, através da subcomissão que foi criada no âmbito dessa comissão. E o trabalho terminou sendo auxiliar, não é, o que vinha sendo feito pela Comissão Nacional, e nós tivemos a oportunidade de revelar alguns fatos e também de trazer visibilidade, não é? Inclusive chegamos a entrar em ambientes, não é, onde se praticou tortura no período da última ditadura, que vai de 64 a 85, na ditadura civil-militar, que nos atingiu duramente. E a contribuição dessa comissão foi muito importante para os trabalhos, não é, da Comissão Nacional. A Comissão Nacional da Verdade entregou o seu relatório final, não é, ainda o ano passado, e daí, então, nós decidimos por acompanhar o seu desdobramento. Uma série de constatações de violações de direitos humanos, não é, estão contempladas no relatório, violências praticadas, né, contra cidadãos e cidadãs brasileiras, execuções sumárias, desaparecimento de cadáver, enfim, toda uma série de práticas absurdas e que violam direitos fundamentais da pessoa humana foram praticados ao longo desse período. Então, esse relatório foi apresentado à sociedade, foi apresentado à presidente Dilma e foi apresentado aqui à nossa comissão. Então, essa é uma fase, nós então passamos de uma fase de investigação agora para a fase de encaminhamento, sugestões, não é, e até de proposições para que a gente definitivamente dobre essa página triste da história brasileira. E me parece fundamental que a Comissão de Direitos Humanos, através de uma subcomissão específica, possa, né, já num outro momento, no momento em que a gente deseja justiça de transição, não significa que nós vamos alcançar, mas a subcomissão vai trabalhar no sentido de promover justiça de transição. E então a gente substitui a Comissão Nacional, a Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça, por essa Subcomissão de Justiça e Transição, no sentido de buscar reparação, não é, e justiça para aqueles que cometeram crimes contra os direitos humanos. Portanto, eu peço e solicito que seja aprovado esse requerimento. Discussão, matéria. Senhor presidente, quero cumprimentar o senador Capiberibe pela autoria, reiterar o testemunho que ele dá, que foi fundamental no ano passado, a instituição da subcomissão de acompanhamento dos trabalhos da Comissão da Verdade, sobre o título aqui de Subcomissão da Verdade, da Memória e da Justiça.
Agora estamos numa fase seguinte. Lembro também que nós temos um PLS aqui no Senado de revisão da lei da anistia, que está na Comissão de Relações Exteriores, e, portanto, essa iniciativa do senador Capiberibe é indispensável para dialogar sobre este passo seguinte do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu já tinha dito anteriormente que a Comissão Nacional da Verdade concluiu o processo de transição política para a democracia no Brasil, mas muita coisa ainda precisa ser feita, dentre elas, acatar algumas das sugestões do relatório da Comissão da Verdade, e uma das sugestões é esta, é o Brasil não ter mais no seu ordenamento jurídico uma lei que aceita a tortura, aceita o perdão à tortura, quando todas as convenções internacionais de direitos humanos já entendem, compreendem a nossa própria Constituição, que a tortura é um crime inafiançável e imprescritível. Cumprimento o autor, o senador João Capiberibe, companheiro de bancada do meu estado, e acredito, não tenho dúvida, que ele é a pessoa mais adequada, mais indicada para conduzir mais uma vez, para presidir esta subcomissão. Senhor presidente, discussão à matéria. Senhor presidente, também gostaria de cumprimentar o senador Capiberibe, dizer que também sou signatário aí ao pedido que ele coloca. Eu acho muito interessante e importante para o nosso país passar a limpo todas essas questões que ficaram aí muito tempo debaixo do tapete e que não dá para permanecer como estão, até para evitar que fatos se sucedam ao longo do tempo. Acho que a colocação da Sua Excelência, senador Randolph, é de altíssima procedência, essa questão aí com relação à tortura, que é inaceitável. Então, Randolph, também me solidarizo com suas palavras. Gostaria, senhor presidente, também de requerer que, se possível, a gente analise, eu não sei se tem no âmbito desta casa aqui, uma subcomissão para a gente discutir a questão de projetos e trabalhos com relação à prevenção, à depressão e ao suicídio. O senhor que abriu aqui falando sobre a questão do suicídio. A gente vê que hoje a depressão é o que mais aumenta nesse país, cada família tem um depressivo, seja de todas as idades, e nós precisamos muito trabalhar com relação a essa questão, e eu gostaria muito, se fosse possível, que nós constituíssemos uma subcomissão específica para a gente estar cuidando, discutindo com relação a políticas públicas, com relação à depressão e suicídio. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Hélio José. Eu solicito a Vossa Excelência que encaminhe o requerimento à mesa, os moldes que fez o senador João Capiberibe, que existe um número X de comissões, de subcomissões nessa comissão. E nós vamos daí adequando para que aqueles que entrarem com o requerimento, sei que vai entrar a subcomissão da mulher, entre essa que eu vou agora ler em seguida, já fica aprovado, e podemos aí ajustar a sua proposta também, ok? Então vamos à votação do requerimento do nobre senador João Capiberibe, tão bem advogado por todos os senadores presentes. Em votação ao requerimento, aqueles que aprovam, por eles como se encontram, aprovado. Vamos agora ao último documento da reunião de hoje, item 19. Aqui está um resumo, depois nós vamos naturalmente trabalhar ele com todos os dados que vamos buscar junto à Vossa Excelência. Essa comissão encaminha voto de censura, esse é o nome adequado, desta CDH, pelos atos maticados contra a deputada Janete Capiberibe. O voto será encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, é esse o resumo, mas já foi aqui advogado com a precisão dos dois senadores. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Ok? Com isso, nós encerramos a sessão de hoje, agradecendo a todos, e com certeza nós vamos marcar um dia para ajustarmos um plano de trabalho, sem prejuízo aos requerimentos que foram aprovados, mas que para que cada senador possa potencializar toda a sua área, o entendimento no campo das relações humanas, ou seja, no campo dos direitos humanos. Que Deus ilumine todos nós. Um abraço a todos vocês.